Olá, querido amigo, querido irmão, estamos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Hoje com o tema Um Mandamento Esquecido. Exatamente. Irmãos, que mandamento será esse? Um mandamento esquecido. Nós estudamos sobre o sábado, Sim. né? O quarto mandamento da lei de Deus. E agora existe, irmão Daniel, um outro mandamento esquecido? Que pergunta interessante, né? Vamos então ao estudo da Palavra de Deus? Agora a partir da pergunta então, número 1. Antes, apenas é interessante esclarecer os irmãos. Sempre, todos os estudos, aqui nós já começamos com uma oração. Sim. Para que isso não fique algo matemático, tão assim, robótico, né? Nós devemos fazer oração a Deus de coração, não uma oração repetitiva no vídeo. Então, gostaria de pedir a vocês, que vocês também dessem um pause no vídeo, se não oraram ainda, que vocês possam se reunir sozinho ou em grupo, possam também orar juntos aí. Ok. E não se esqueçam, vamos abrindo versículo por versículo que estamos citando aqui no estudo, para que vocês possam compreender também o que está sendo dito. Ok, vamos então à pergunta de número 1. Não terás outros deuses diante de nós. É assim que está escrito no primeiro mandamento? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo 20, no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. É assim que está dito, irmão Daniel. Ok, muito claro, né? Encontramos então um texto com a expressão mim no singular, Exatamente. indicando que é um único Deus. Exatamente. Então, essa questão de dizer que existe três deuses, né? As pessoas, os cristãos por aí costumam dizer na atualidade que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três deuses, uma trindade no céu. Contradiz completamente o que diz então o primeiro mandamento da lei de Deus. Exatamente. Vamos continuar estudando para compreender melhor sobre Deus? Vamos então à pergunta de número 2. O que Deus proibiu em relação aos outros deuses? Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Então, irmão Geandro, o texto de forma muito esclarecedora nos passa a informação de que o Senhor está chamando o seu povo a estarem então apercebidos, ou seja, cautelosos, com a sua atenção bem aguçada, porque ele diz em sua palavra que nem sequer o nome dos outros deuses deve então ser mencionados por seu povo. Amém, que Deus seja louvado. Vamos cumprir esse mandamento do nosso Deus, né? Pergunta de número 3. Deus ordenou ao seu povo que fizesse pacto com os pagãos e com os seus deuses? Êxodo 23, versos 32 e 33. Não farás pacto algum com eles, nem com seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço. Temos aqui, irmão Daniel, que o nosso Deus, ele é um Deus ciumento. Sim. Né? Ele não queria que o povo dele, o seu povo, se misturasse com outras nações que tivessem outros deuses e nem que habitassem juntos, morassem Muito juntos. menos, né, irmão Geandro? Muito menos para fazer pactos com esses deuses. Exatamente. Ok, vamos então à pergunta de número 4. Deixar de adorar o Deus único para adorar outros deuses é um engano? Vamos ver Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e o adoreis. Então a Bíblia aqui, mais uma vez, nos mostra o Senhor nos alertando para que não nos enganássemos. Exatamente. Diz claramente que a finalidade disso era para que o seu povo não se enganasse e fosse então após outros deuses. Isso seria um engano, não é? Ok, vamos então à pergunta de número 5. Quando o rei Salomão foi atrás de outros deuses, Deus indignou-se com ele? Abra sua Bíblia em 1 Reis 11, versos 9 e 10. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, portanto, seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Ele ordenara expressamente que não se seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, irmão Geandro, nós encontramos na triste experiência, no momento da vida de Salomão,
em que ele não atendeu o conselho do Senhor, e Deus então fica indignado com a sua atitude, porque ele já havia dito de maneira muito clara: não siga outros deuses. No entanto, Salomão acabou caindo quando tomou essa triste atitude. Exatamente, irmãos. A pergunta agora de número 6. Quando seria revelado o homem do pecado? A Bíblia nos fala que seria revelado no momento, né? E onde se encontra isso? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, querido amigo, a Bíblia aqui está falando a respeito da volta de Jesus, mas diz claramente que antes que este momento de triunfo para o povo de Deus acontecesse, seria então necessário acontecer algo que traria então uma situação difícil, não somente para o mundo do ponto de vista secular, mas também para o mundo religioso, ainda mais para o mundo religioso. Exatamente, irmão. Nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está avisando com toda certeza: olha, isso não virá, isto o quê? O fim do mundo, Sim. A volta de Jesus, Exatamente. Não vai acontecer enquanto o homem do pecado não aparecer. Né? Então nós vemos que sim, o homem do pecado iria se manifestar. E o que ele iria fazer? Vamos ver a pergunta número 7. O homem do pecado, o filho da perdição, ostenta-se como se fosse Deus? Será que ele iria fazer isso? Ele iria querer parecer-se com Deus? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, querido amigo, a Bíblia está falando aqui de um ser que se assentaria no trono de Deus, ou seja, está falando de um movimento, de um grupo religioso, em que tem um homem, a sua imagem principal, ou seja, o líder maior dessa igreja. Ele iria então surgir como alguém que estaria ocupando o lugar do próprio Deus e aceitando esta adoração que deve ser dada unicamente a Deus. Exatamente. Vemos que o homem do pecado se manifestaria entre os cristãos. Sim. Porque fala no templo de Deus. Exatamente. Né? Então, depois que Jesus veio, o cristianismo se espalhou, o apóstolo Paulo viu a formação desse homem do pecado. Sim. Ou seja, já existiam tentativas de se formar um poder real, colocar um representante, um rei. Sim. Né? E essa tentativa foi identificada pelo apóstolo Paulo como a formação do homem do pecado. Sim. E quando isso ocorresse, estaria perto do fim de todas as coisas. Exatamente. Né? Pergunta de número 8. Somente Deus, o Pai de Jesus, deve ser chamado de nosso Pai? Abra sua Bíblia em Mateus 23, no verso 9. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Vemos aqui, queridos amigos, que nós não devemos chamar a ninguém de Pai. Não nesse sentido, nesse amplo sentido da palavra, né? Ou seja, no mesmo sentido que nós chamamos Deus o Pai. Isso. Então, nessa proporção, nós temos nosso Pai carnal que nos deu, né? Sim. Que nos deu a vida, mas não nessa proporção, numa proporção mais ampla, se comparando com Deus o Pai. A palavra, então, Pai, aqui ela tem um sentido espiritual. Exatamente. Um sentido muito maior. Vamos então à pergunta de número 9. Há na Terra uma pessoa que usurpa o título atribuído unicamente a Deus, autodenominando-se Papa, ou seja, Pai, sobre todo o cristianismo, de modo que todas as denominações se referem a ele como Papa, aos seus representantes subordinados como Padre, que também quer dizer Pai? Será isso verdade, querido amigo? Será que existe na atualidade alguém assim? A resposta é sim, com certeza. Pergunta de número 10. De acordo com as palavras de Jesus, Deus é uma trindade? Será que Deus é uma trindade de acordo com as palavras de Jesus? Vamos ver? Marcos 12, 29, 10, 18, Mateus 24, 36 e João 4, 21. Também do versículo 23 ao 24. E João capítulo 17, versículo 3. Respondeu Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é:
Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Capítulo 10, verso 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviastes. Vemos aqui então, queridos amigos e irmãos, que realmente Jesus não ensinou de uma trindade. Ele disse que o único Deus verdadeiro era o seu Pai. Sim, Não é isso? com certeza. Então, sem sombra de dúvidas, Jesus nunca ensinou uma trindade. Sempre ensinou que o único Deus era o seu Pai. Amém. Vamos então à pergunta de número 11. A nossa comunhão deve ser unicamente com quem? 1 João 1, verso 3. Sim, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Percebemos aqui, irmão Daniel, e realmente a nossa comunhão deve ser com quem? Com três De maneira deuses, nenhuma. mas com um só Deus e com o Filho desse Deus, que é Jesus Cristo. Com certeza. Necessário é, querido amigo, observarmos que João, o evangelista, o mesmo autor do livro de Apocalipse, ele está fazendo menção aqui da importância desse conhecimento e dessa comunhão. Isto implica em vida eterna. Podemos encontrar a mesma citação no mesmo contexto em João, agora no Evangelho 17, no verso 3, que nós já lemos aqui nesse mesmo estudo. João está falando então que não somente a comunhão dele, mas a comunhão dos discípulos da igreja primitiva, a igreja daquela época, era com seu Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Pergunta de número 12. O dragão, a besta e a sua imagem serão adorados pelos perdidos? As pessoas ímpias, desdenhadoras da palavra de Deus, que não guardam os mandamentos de Deus, nem o primeiro mandamento, vão adorar o dragão, que representa Satanás, a besta e a sua imagem? Será que eles vão fazer isso, os perdidos? Apocalipse 13, versículo 4, versículo 8, também 14, versículo 9 ao 10. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ok, irmão Geandro, então a resposta é positiva. Os ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, aqueles que não buscaram fazer a vontade de Deus, sim, eles adorarão aqueles que então serão utilizados, serão usados pelo inimigo para desviar o foco da adoração que deve ser dada unicamente ao Senhor nosso Deus. Exatamente. E nós vimos aqui que esses que vão fazer isso, seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sim. Né? Serão os ímpios, os perdidos. Ok, vamos então à pergunta de número 13. A besta, o falso profeta e os seus adoradores serão destruídos? Será que isso acontecerá? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 19, Apocalipse 19, versos 19 e 20 e também o capítulo 20, no verso 10. Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra vós,
que certamente perecereis. Próximo texto. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Próximo texto, Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Muito bem, queridos amigos, então a resposta é sim positiva. A besta, o falso profeta e também os seus adoradores, todos eles serão destruídos no lago de fogo. Amém. Pergunta de número 14 e última pergunta. Quantos tronos existem na nova terra? Então, quando tudo aqui acabar, o pecado e pecadores, e Jesus vem nos trazer a recompensa final, então, com a nova terra restaurada, nós vamos ver quantos tronos e quantos e quem vamos lá adorar, né? Sim. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, irmão Geandro, o texto de Apocalipse 22, verso 3, é muito claro em nos informar que há apenas a adoração a Deus e também o Cordeiro. Exatamente. Nós vimos aqui, queridos amados irmãos, todos vocês que estão nos assistindo, somente quem será adorado na nova terra será o Pai e o Filho, ou seja, Deus e o Cordeiro. Jesus é representado pelo Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Gostaríamos de chamar a atenção a todos vocês, nós já vamos chegando ao fim dos estudos para o último complemento. Ok, vamos então à leitura. A doutrina da Trindade, além de não ser bíblica, é também antibíblica. Não somente é verdade que a Bíblia não apoia tal teoria, como também o ensino da palavra de Deus é diretamente oposto a ela. A Bíblia claramente afirma a verdade da unidade não composta do Deus único, que é o Pai eterno. Ela afirma que Jesus é o Filho de Deus, não o próprio Deus. Exatamente. Então, irmão Geandro, que estudo maravilhoso na palavra de Deus. Entenda, querido amigo, que o que nós citamos a princípio, no sentido de um mandamento esquecido, é porque hoje, o cristianismo de maneira geral, as pessoas têm então cumprido um mandamento que não é de Deus, mas um mandamento de homem. Porque existe hoje uma doutrina onde as pessoas estão adorando três deuses e não apenas o Deus que a Bíblia nos ensina que deve ser adorado. Exatamente. Lembre-se, irmãos e amigos que nos acompanham, o texto de João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Até lá.